Artigo 12. Justiça e disciplina. A Igreja nunca deverá disciplinar um de seus membros sem que faltas ou pecados cometidos tenham sido por este confessados ou sejam visíveis e claros, ou ainda tenha vítima ou testemunha que se disponha a falar diante do membro faltoso perante uma comissão designada para o caso em questão. Artigo 13. O perdão. A Igreja, contudo, deverá aplicar o perdão imediato a qualquer de seus membros se houver a confissão seguida da manifestação e demonstração de arrependimento e pedido de perdão perante uma comissão de 7 obreiros, os quais, de conformidade com o parágrafo 1º deste artigo, decidirão por maioria mínima, metade mais um voto, e terão o seu veredito acatado pelo Ministério. Parágrafo 1º. As condições do perdão. Todos os que buscarem o perdão, caso tenham cometido faltas que venham a causar dano a terceiros, terão que primeiramente pedir perdão e, se for possível, reparar o mal causado ao prejudicado, o qual deverá também apresentar ou enviar à comissão o seu voto de perdão, sem o qual o membro faltoso deverá ficar sob observação e prova, não podendo participar da comunhão. Parágrafo 2º. O não perdoar. Qualquer membro da Igreja que não saiba, não goste ou não queira enviar o seu perdão quando este for formal ou humildemente solicitado por alguém que lhe tenha causado um mal já reparado, caso a Igreja tome conhecimento do fato, este será advertido e aconselhado a mudar sua opinião, podendo ser afastado das suas funções temporariamente até a solução do caso. Parágrafo 3º. O recalcitrante. Quando, porém, após um membro ter sido perdoado mais de uma vez, for notado que este é acostumado a, após ser perdoado, reincidir em faltas da mesma natureza, nenhuma sanção disciplinar será imposta ao ofendido que não o perdoou, enquanto que o infrator será disciplinado para exemplo espiritual da Igreja. Parágrafo 4º. Das aplicações. As disciplinas referentes aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 13 deste regulamento só serão aplicadas em caso de litígio entre cristãos, membros desta Igreja. Em situações diferentes, será julgado caso a caso. Artigo 14. Das emendas. Quando, em qualquer tempo, qualquer membro desta Igreja, diretor ou não, perceber que um artigo ou parágrafo deste regulamento está colaborando para o mau andamento espiritual, mau testemunho, causa de escândalo ou para qualquer fato prejudicial à causa santa, este membro poderá levar ao conhecimento da direção da Igreja, a qual examinará, debaterá e decidirá por maioria simples, 50% mais um, a mudança do item defeituoso. E para que não haja qualquer dúvida da transparência das atitudes, o membro apresentador do problema será convidado a participar plenamente das reuniões decisórias, com direito à palavra, defesa de tese e também ao voto. Parágrafo 1º. As condições da existência. Esta Igreja, conforme voto feito ao Senhor, deverá existir enquanto estiver na aprovação e vontade de Deus e mantiver os propósitos voltados para a ajuda e socorro espiritual e material aos pequeninos do Senhor, isto segundo as condições dadas pelo próprio Deus. Parágrafo 2º. Convidados ausentes. Os ministros convidados para compor a diretoria e que por qualquer motivo não tenham confirmado a sua aceitação ao convite até a data da aprovação deste regulamento interno, poderão, por ocasião desta, a. já terem sido substituídos nos cargos que ocupariam ou b. serem incorporados em outras posições mediante a sua completa concordância com as decisões já aprovadas.
Parágrafo 3º. Casos omissos. Para os casos omissos, serão recebidas as sugestões de qualquer membro da igreja, as quais deverão ser julgadas e resolvidas com acordo e oração por uma comissão de ministros, levadas a julgamento e, após firmada a sua aprovação por maioria absoluta, 100%, deverão ser inseridas neste regulamento. Parágrafo 4º. Vigência. Este regulamento interno entrará em vigor após apreciação pela comissão de ministros, apresentação a Deus em oração e aprovação. Parágrafo 5º. Conclusão. Após a aprovação, sejam revogadas todas as disposições em contrário. Observação. Nenhuma das colocações deste regulamento será definitiva enquanto não passar pela aprovação dos ministros convidados para esse trabalho. Este trecho, entre parênteses triplos, será tirado dessa página após a reunião de aprovação, da qual você, meu irmão, deverá participar. Louvado e glorificado seja para sempre o Senhor nosso Deus. Peço sabedoria e completa ajuda do meu Senhor em meu ministério, para que eu possa permanecer sempre fiel à sua palavra, jamais vir a ser um ditador e nunca praticar injustiça com ninguém. Convidados. O Senhor me orientou para convidar alguns de seus servos que juntamente comigo farão parte dos trabalhadores da hora 1/10 na seara do Senhor, conforme Mateus, capítulo 20, versículos 6 a 16. Além de falar diretamente comigo, autorizando esta obra, revelou-me o Senhor em meu coração que para o ministério eu deverei lançar um convite a ser feito apenas uma vez, após um esclarecimento mais detalhado, minucioso e sincero que me seja possível. Não insistir, dando aos convidados um tempo para falar com Deus em oração e combinar com seu cônjuge e familiares acerca do convite. Falando ao meu coração, alertou-me também o Senhor, esclarecendo-me quem não deve ser convidado. Inclusive, eu quero só para efeito de uma explicação, de um demonstrativo, nesse parênteses que vai fora de tela, só para quem estiver acompanhando pelo CD. Mostrar para vocês o que Deus faz na sua própria obra. Olha, quanto a convidados, assim que o Senhor mandou eu começar a fazer esse projeto e colocar as pessoas que tivessem meu coração, eu lancei o nome de um servo de Deus que está plenamente no meu coração. Lancei o nome dele, inclusive, para ser o vice-presidente desse projeto. E depois de eu ter lançado o seu nome, o Senhor me falou em sonho: meu servo, tira o nome deste meu servo, não por ele, mas eu não quero a esposa dele neste meu trabalho. A esposa dele nunca estará apta a esse trabalho. Tira o nome dele. E outro servo de Deus, todos os dois pastores, né? Mas outro servo de Deus é um servo de Deus que para mim é uma pessoa irrepreensível. Um homem usado poderosamente na palavra de Deus. Para mim a vida dele é uma vida limpa, uma vida imaculada. E coloquei o nome dele também. E o Senhor me falou: tira o nome deste meu servo também. E só que o Senhor não me disse por que tirar o nome desse segundo. Mas o Senhor mandou, ordem do Senhor, eu tirei. Aí perguntei ao Senhor: Senhor, por quê? O outro o Senhor me disse por quê, esse o Senhor não disse. O Senhor disse: todos aqueles que eu não quiser na minha obra, ou que eu mandar tirar o nome, eu farei chegar até você o porquê que eu não quis. Tudo bem, irmãos, 2 anos depois de eu ter tirado o nome dele da lista de convidados, eu comecei a receber informações sobre aquele servo de Deus. Olha, crentes que já foram da igreja dele saíram
começaram a me dizer por que saíram de lá. Olha, o homem é extremamente ambicioso, de uma forma pecaminosa. E outra coisa, muito dado a bebidas, a ponto de ele, juntamente com sua esposa, que também é obreira, é pastora, os dois vão para bares e restaurantes para os dois beberem juntos e já foram vistos por algumas vezes por servos de Deus que fizeram chegar até mim sem nem saber que o nome dele estava na minha lista. Pessoas que eu não conhecia, eu conversando, aí me tocaram nesse assunto. Para vocês verem como é que Deus vela e zela pela sua palavra, pela sua obra e por todos que querem fazer também a sua obra. Vamos continuar? Quanto aos chamados, eu não deverei me preocupar em que igreja estejam hoje servindo ao Senhor. E ainda, que um ou alguns dos que certamente virão para trabalhar nessa obra não serão convidados agora, pois embora eu não saiba quem são eles, os mesmos ainda vão ser salvos pelo Senhor. Ó Deus maravilhoso! Disse-me também o Senhor que como eu não poderei falar aos corações, Ele mesmo tocará nos corações dos aprovados e porá uma resposta negativa na boca dos que não deverão participar. Mas, contudo, o Senhor me alertou para ter muito cuidado com os ambiciosos e não aceitar voluntários, pois a missão de ministério será apenas para aqueles quem o Senhor me mandar chamar e forem escolhidos por Ele, Deus, e ainda, para eu não insistir com ninguém, para que Ele, Deus, possa operar completamente. Então orei ao Senhor, senti em meu coração e peço ao meu Deus que eu tenha acertado, pois meditando nos homens e mulheres de Deus, que aos meus olhos sempre demonstraram sinceridade, honestidade, firmeza moral, amor pela obra, desprendimento do mundo e muitos outros frutos de uma salvação gloriosa, pessoas essas que alguns conheci ainda na infância, na mocidade, no ministério, em meditações ou na obra do Senhor, lanço hoje o meu convite aos servos de Deus que estão em meu coração e desejo também que estejam no coração de Deus para essa obra que agora se inicia. Ministros convidados para exercerem a superintendência. Nota: os ministros que forem convidados para exercer as funções da lista abaixo serão pioneiros e deverão ser intitulados e apresentados como ministros superintendentes. Observação: só serão pioneiros os que, ao terem aceitado o convite, forem empossados na primeira posse. Os que posteriormente forem substitutos não serão pioneiros. Como vice-presidente fiscal administrativo geral de Brasília, o pastor Natanael Pedro dos Santos. Como segundo vice-presidente e diretor do Departamento Jurídico e de Legislação e Planejamento Estratégico de Anápolis, o pastor Vivaldo José Monteiro. Como terceiro vice-presidente e diretor de Implantação, Execução e Patrimônio do Rio de Janeiro, o pastor Salvador Batista Marques. Como ministros coordenadores do Departamento de Oração, Intercessão e da Palavra de Anápolis, os pastores Domingos Lapa e Almiro Vitorino dos Santos. Como diretores do Departamento de Aconselhamento Espiritual de São Paulo, o pastor Toninho Simeão, e do Rio de Janeiro, o pastor Epifânio Benedito de Anchieta. Como diretor do Departamento de Discipulado e Doutrina de Anápolis, o pastor Odilon. Como diretor do Departamento Musical e de Ensino Geral do Rio de Janeiro, o pastor Agenor Antônio Rosa. Como diretor do Departamento de Costumes e Disciplina de Abadiânia, o pastor Milton Bolba. Como diretor do Departamento de Finanças e Tesouraria de Anápolis, a missionária Marilene Campos Guimarães de Oliveira.